Muito bem, é isso aí, meu povo. Voltamos mais uma vez aqui, lá concurso direto com você aí na parte de ética. E hoje nós vamos ver a ética dos servidores públicos, né? Especificamente dos servidores públicos federais. E é importante a gente poder dar destaque a esse ponto, que nós no nosso curso, né, nós temos esse curso aqui de ética, mas existem para alguns concursos que a gente vai ter um módulo junto desse aqui, que é um módulo de ética de cada um dos órgãos, ou, né, no caso, o MPU, o MPE, alguns governos de estado que têm o seu código específico, né? Mas uma coisa interessante, muito dos códigos de éticas que a gente tem dos servidores públicos, sejam eles do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, Tribunal de Contas, eles se basearam, muitos deles, no Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, lá de 1994, tá? Decreto 1171 de 94, ok? Então, em tese, nós vamos ver aqui o 1174, que quando a banca coloca lá, Código de Ética para os Servidores Públicos, né? Ela pode, citando aqui a 1174, cobrar alguma coisa. Mas o bom da 1174 de 94 é que ela é uma base para os outros códigos de éticas, todos eles, tá? Por exemplo, no estado de Mato Grosso, ele é praticamente cópia, só mudam uns detalhezinhos lá, nas chamadas cominações, nas penalidades, né? Não podemos nem chamar de penalidades, são cominações, né? Porque o código de ética, você tem que fazer uma diferença interessante do código de ética. Nós temos o código de ética e o código disciplinar, tá ok? Algo que o cara cometeu contra o código de ética pode se reportar para o código disciplinar? Sim, pode ir para lá. Código disciplinar, eu trato de sindicância, eu trato de PAD, mas quando eu falo de código de ética, tá ok? Ainda não estamos nessas fases, né? Muitas vezes as pessoas não chegam nessa fase, né? O código de ética ele é muito ligado ao comportamento das pessoas, né? Ah, teve dano ao erário, opa, código disciplinar. Né? Ah, não atendeu a contento um usuário. Código de ética. Mas pode ser que tenha o quê? Repercussões do código disciplinar. Tá ok? Espero que você compreenda dessa forma para a gente avançar aqui. Muito bem. O que eu tenho para vocês sobre o decreto 1171/94 é o seguinte. Vamos lá, ó. Então, vamos começar. Então, o decreto 1171 de 94, perdão, falei 1174, não. 1171 de 94 institui o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal. Tá ok? Então, primeiro ponto. Esse código, ele é para o Executivo Federal, não é para o Legislativo, não é para o Judiciário, não é para o Ministério Público, tá? Quero que deixe bem claro isso para você. Ah, professor, tem coisa interessante aqui? Interessantíssima para todos, né? Porque, aquilo que eu falei para você, a maioria dos códigos partiram desse código aqui, tá ok? Então é um decreto, não é uma lei, né? Foi feita diretamente pelo Executivo, né? Como manda o figurino. Uma anotação que eu trouxe aqui importante para vocês aqui, que é a respeito do artigo 2º. Professor, do artigo 2º. O que tem de importância no artigo 2º? O artigo 2º, ele nos traz a composição da nossa comissão. Nós temos uma comissão. Presta atenção no que diz o artigo, ó. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, olha só, bacana, né? Tanto direta quanto indireta, implementarão em 60 dias, lá de 94, né? Já passou, as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante constituição de respectiva comissão de ética. Então lá, então legal, comissão de ética,
isso aqui para o Serviço Público Federal, integrada por 3 servidores, ou empregados, né? A gente já vai, ou empregados, titulares e 3 titulares do cargo efetivo, tá? 3 empregados titulares de cargo efetivo, ou emprego permanente, né? Ou emprego permanente. Aqui nós já temos um monte de palavrinha interessante, ó. Efetivo, emprego permanente. Professor, por que fala aí de 3 servidores ou 3 empregados, né? Lógico, seus respectivos suplentes. Por que fala de 3 servidores ou de 3 empregados? Primeiro, servidor é aquele regido pelo regime jurídico único, né? O que a gente chama de RJU, regime jurídico único. E os empregados são regidos pela CLT, né? Por isso que a gente já tem uma diferença aqui. Professor, quem que só dá de exemplo aí que é regido pelos servidores, na verdade são empregados públicos, né? Regidos pela CLT, Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, Petrobras S.A., que é uma sociedade de economia mista, perdão. Todos eles têm o quê? Empregados. Eles têm empregados, não são servidores públicos, são empregados públicos, tá ok? Efetivo. Professor, o que é o efetivo? Está ligado a quem? A servidor. Ou emprego permanente, ligado a quem? Aos empregados, né? São termos aí. Olha só que interessante, hein? Não confundir efetivo, gente, efetivo com estável. Tem alguns códigos de ética de alguns estados, no estado de Mato Grosso, por exemplo, ele não cita efetivo em alguns momentos. Ele cita o quê? Servidores estáveis. Professor, qual é a diferença de um servidor efetivo e estável? O estável não deixa de ser um efetivo também, ok? Mas o que é o efetivo? O efetivo é aquele que passou por concurso público. E o que é o estável, professor? O estável é aquele que passou o estágio probatório. Está há mais de 3 anos no serviço público, tá ok? Então, às vezes a banca só altera aqui, ó, por exemplo, ó, para constituir a comissão é necessário que o servidor seja estável. Falso. Ele precisa ser o que nesse caso aqui? Efetivo, tá ok? Então, com esse parênteses aqui, tá? Uma pergunta que pode cair, cai bastante também, tá? Qual que é a composição da comissão de ética? 3 servidores ou empregados? Por que, professor? Depende. Se for na administração direta, né? E também autarquias e fundações públicas, né? A gente vai ter os servidores. E se for as empresas públicas ou sociedade de economia mista, nós temos os empregados públicos, tá ok? Muito bem, então vamos lá. O normativo estabelece parâmetros de conduta, conceitos, valores e princípios de natureza ética, além de deveres e vedações, ó. Então eu tenho deveres e tenho vedações. Da mesma natureza, em suma, é um manual de conduta. Ele é um manual de conduta a ser seguido pelos servidores públicos civis ou empregados públicos também, né? Civis do Executivo Federal. Então, o 1171 de 94 é para isso que serve. Ele é como se fosse o quê? Um manual de conduta. De conduta o quê? Conduta ética, né? De natureza ética. Muito bem. Importante aqui,
as disposições do Código de Ética são aplicáveis no âmbito do Poder Executivo Federal, né? Não incide sobre os servidores do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, que possuem código de éticas próprios, tá? No nosso curso aqui, a gente vai ver, dependendo do concurso, a gente vai ver os códigos de éticas específicos de cada um desses entes, né? De cada um desses poderes, né? A gente vai ver do MPU, dos MPS, se for para estado também a gente vai ver de cada estado. Mas você vai ver que no frigir dos ovos, o conceito parte daqui desse código que foi o que surgiu primeiro. Então lá, para fins de aplicação do código, entende-se por servidor público todo aquele. É importante, ó, para o código de ética. Geralmente esse conceito ele é um pouquinho diferente do código disciplinar. O código disciplinar, o cara tem que ter uma relação, né, com a administração pública. Aqui não, quer ver como é que ele é mais amplo? Ó? Por força de lei, ele é considerado servidor, lógico, né? Concurso, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional. Então, vamos lá, ó. Pode ser permanente, aquele que é sujeito a esse código. Pode ser temporário e pode ser de forma excepcional. Ainda que sem retribuição financeira. Isso cai muito em concurso, tá? Mesmo que sem retribuição financeira. O cara tá lá de graça. O cara tá lá doando o seu tempo. Ele infringir o nosso código de ética, ele vai ser o quê? Verificado se aquela conduta dele foi uma conduta ética ou não ética, conforme o nosso manual. Desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. O interesse do Estado. Bacana, né? Então, quem que é esse servidor, né, público aqui? Gente, é um monte de gente, ó. Força de lei, contrato de qualquer ato jurídico que preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional. O estagiário pode entrar aqui, tá? Então, tá ligado ao serviço público? Opa, você tá incluído aqui, tá ok? O que eu costumo brincar muito com meus alunos é o seguinte, tá, gente? Ó, você tá enquadrado no código de ética. Na verdade, você ser enquadrado, você ser investigado de alguma forma é ruim, né? Mas é melhor no código de ética do que no código disciplinar. No código disciplinar, o negócio é mais embaixo, né? As coisas são mais graves. São situações que podem, lá no código disciplinar, situações que podem culminar numa demissão, né? Numa cassação de aposentadoria, numa suspensão. Aqui não. Nesse código aqui de ética, a única punição possível, a única combinação é a censura ética, que é você ser chamado a atenção. Ser chamado a atenção e isso ir para o seu registro funcional. Tá ok? Ah, professor, e se repetir? Aí pode virar ser enquadrado no código disciplinar, né? Mas assim, a priori, gente, ele vai dizer para você assim que são coisas, o código de ética ele verifica coisas que não são de gravidade. Isso é uma questão boa para concurso, tá? Verifica situações que não são de alta gravidade, não são banais, mas também não são para tanto, para a pessoa perder o cargo, ou para a pessoa ser demitida, ou ser cassada da aposentadoria da pessoa, tá? Isso quem trata é o código disciplinar, que vocês têm que estudar também para concurso, né? Então, o Código de Ética tem uma abrangência semelhante à da Lei de Improbidade Administrativa, abrangendo servidores estatutários, efetivos e comissionados, empregados públicos, agentes temporários e agentes em colaboração
com o Estado, como a diferença de que o Código de Ética é restrito ao Poder Executivo Federal. O Código de Ética ligado ao decreto sempre 1171 de 94, tá? Lembrando, cada estado tem que ter o seu, cada órgão tem que ter o seu, cada poder tem que ter o seu, ok? Vamos lá. Mas bacana, né? Só para fazer um parênteses aqui. O Código de Ética dos servidores públicos civis do estado de Mato Grosso, ele prevê no código lá que os 3 poderes têm que ter o seu código de ética, né? Então aqui não tem essa previsão. Interessante isso. Isso é uma outra diferença que tem no código de ética do estado de Mato Grosso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que é aqui que a gente vai ver. Gente, o código de ética dos servidores públicos federais, ele é dividido em 3 partes importantes. As chamadas regras deontológicas. Professor, o que são essas regras deontológicas? É como se fossem princípios, tá? É como a gente viu lá, você viu, né? Você deve ter assistido outros módulos nossos aqui, você viu que tudo se baseia em princípios, tá ok? Resumidamente, deontologia seria isso. A segunda parte nós temos os deveres, e a terceira parte nós temos as vedações, tá? Ele se resume nessas 3 principais partes, né? Aí no finalzinho do código, o código não é muito longo, né? Ele vai dizer sobre a aplicação da cominação, né? Qual a cominação, qual a penalidade que tem no código de ética, e mais alguns detalhezinhos que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o que seriam então essas regras deontológicas? Seriam os princípios, né? Vamos aqui, ó. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, ó, a moral. A moral deriva dos costumes, da cultura, não é verdade? E quem é que estuda a moral? A ética, né? São primados maiores, olha só, são primados maiores. Então, se perguntar para você, você sabe quais são os primados maiores, conforme o Código de Ética, das suas regras deontológicas? A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? 5 sujeitos que nós temos que guardá-los, tá? Cuidado com a eficácia. Por que, professor, cuidado com a eficácia? A banca pode colocar o quê? A eficiência, né? A eficiência, a efetividade, que são situações diferentes, né? Lá em administração a gente aprende muito isso. A eficácia, ela se preocupa o quê? Com o fim. A eficiência se preocupa com os meios, fazer no tempo mais rápido e fazer da forma mais correta possível. A eficácia é fazer o que tem que ser feito. Tá ok? Então esses são os primados maiores. Primados maiores. Professor, qual que é o nível de cair isso em prova? Não é muito longo não, tá? Não é muito extenso não. Que devem nortear servidores públicos, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele. Ó, isso aqui é importante, ó. Professor, as questões éticas, elas serão vistas também fora do... Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui, para ficar mais destacado. Então, é fora do serviço também? Sim. Você servidor público, quando você está lá no bar tomando uma cerveja, você é o Estado. Você é o ente. Você deixa de ser você. Ah, vamos dizer, professor, que eu passei para o concurso do estado de Mato Grosso. Opa, lá vai passando lá o Joaquim, funcionário do estado de Mato Grosso. Ah, e se ele for ligado a uma secretaria, SEMA, por exemplo, ele vai virar o Joaquim da SEMA. Não é assim que funciona? Né? Pessoal que passa no concurso do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, principalmente no interior. Ah, é o fulano de tal do Banco do Brasil. A pessoa ganha um sobrenome, né? Então lá fora, também pode ser verificado, tá? Isso é questão de prova. Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Olha só, o servidor público, ele é o Estado em todo momento, né?
Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e a tradição dos serviços públicos. Olha só que bonito isso, né? O cara que escreveu isso aqui está muito inspirado, né? Então vamos lá, mas o que professor que fica desse primeiro quadro aqui? Da primeiro item, né, deontológico. Ele me traz quais são os primados maiores: dignidade, decoro, zelo, eficácia, consciência dos princípios morais. Ele diz que tudo que você faz no exercício da função do cargo e também fora dele, refletirá o quê? O exercício da vocação do próprio poder. Ok? Então esse item 1, esse destaque que eu faço para você. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e ilegal, o justo ou injusto, o conivente ou inconveniente, o oportuno ou inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e parágrafo 4º da Constituição Federal. Olha só que interessante que essa segunda regra deontológica, esse princípio, né? Ele diz o seguinte, ó, o servidor público não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Gente, isso aqui mata gente boa. Olha como é que uma questão pode ficar errada, ó. Conforme o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, nas suas regras deontológicas, basta que o servidor atenda ao princípio da legalidade e tudo estará resolvido. Você obedeceu à legalidade, tudo se resolveu. Errado, olha só. Não decidir somente entre o legal e o ilegal, ó, a legalidade aqui. O justo ou injusto, o conivente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Gente, isso aqui cai muito em prova. A gente vai resolver algumas questões aqui, você vai ver que isso aqui chove na prova, tá ok? Muito bem. 3. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Olha, mais uma coisa, ó. Aqui ele fala do legal e ilegal, mas aí ele vai partindo até chegar no honesto e desonesto. Aqui ele fala entre o bem e o mal. Devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Olha, a gente viu isso aqui, ó. Isso aqui é moralidade, gente. Moralidade. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Legalidade e finalidade, está prestando até ato administrativo, professor? Na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade, olha aqui, ó, a moralidade do ato administrativos, obedecendo os valores, os preceitos, os princípios. Bacana, né? Então essa terceira regra deontológica vai dar mais uma viajadinha aí e cai em prova também, tá? Veja, gente, o que é a regra do deontológico, então, aí? O que o senhor conseguiu enxergar nas provas? Ó, tudo aquilo que ele fala, ó, só isso basta. Só para o servidor, se ele conseguir definir o que é bom, o que é o bem, o que é o mal, já está resolvido. Falso. Não, vai além disso, tá? Então, sempre quando cair regras deontológicas no seu concurso, você sempre bota na sua cabeça, ó. Não é somente uma linha. Eu tenho outros fatores que envolvam nesse processo. Muito bem. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. Olha só, né? Nós, servidores públicos, né? Nós também pagamos impostos. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e sua finalidade, erigindo-se
com consequência em fator de legalidade. Ó, lá no final eu vou ter a legalidade, mas ele me traz o quê? Várias situações que vão se complementando para chegar aqui na regra de número 4. A remuneração do servidor é custeada pelos tributos e ele tem que honrar isso. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Gente, ele faz parte da sociedade, Como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Ter orgulho. O que essa quinta regra deontológica fala? Que o servidor público tem que ter o quê? Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos. Tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.